Olá, eu quero dar as boas-vindas a você que está fazendo parte do curso de Enseja para o ensino médio. E meu nome é Iago Silvestre Furtado. Eu vou estar dando o curso de matemática para os alunos que querem pegar o diploma do ensino médio no Enseja. Então, nessa primeira aula a gente vai falar um pouco dos objetivos do curso, o que a gente vai ver, o conteúdo que vai ser abordado e já começar um pouco com a introdução da matemática. Primeiramente, como objetivos do currículo, eu peguei todos os 9 objetivos que constam no material do Enseja. Vou deixar o link do material aqui na descrição, que é o material original. O Enseja aplica o exame baseado nesses 9 objetivos e eu vou resumir e falar um pouco deles aqui para vocês. O primeiro de todos é compreender a matemática como construção humana e transformadora da sociedade. Então a gente vai ter um olhar humano para a matemática e poder usar ela para aplicar no nosso dia a dia. O objetivo 2 é ampliar formas de raciocínio, indução, dedução, analogia e estimativa. Então a gente vai aprender a usar o raciocínio matemático e realizar operações numéricas para resolver os problemas do nosso cotidiano. O objetivo número 3 é construir e ampliar significados para os números. Então a gente vai aprofundar os conhecimentos dos conjuntos numéricos, entre eles os naturais, inteiros, racionais e reais, porque todos eles vão ter na nossa prova do Enseja. Vamos para o número 4 agora. Utilizar conhecimento geométrico para leituras e representação da realidade. A gente vai estudar geometria plana e como ela age na realidade. Agora para o item número 5. Construir e ampliar noções de grandezas e medidas para compreensão da realidade e solução de problemas. Aqui a gente vai estudar unidades de medida e grandezas para aplicações no nosso dia a dia. Número 6. Construir e ampliar noções de variação de grandeza para compreensão da realidade e solução de problemas. Então a gente vai estudar todo tipo de variação de grandeza e aplicações deles no cotidiano. Número 7. Aplicar expressões analíticas para modelar e resolver problemas, envolvendo variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas. Aqui a gente vai poder aplicar a matemática tanto para ênfase socioeconômica, então a gente vai poder ter um olhar social da coisa, um olhar econômico, até um olhar técnico e científico para poder ler textos científicos e saber interpretar gráficos, tabelas, poder realmente interpretar as informações matemáticas que constam em cada lugar. 8. Interpretar informações de natureza científica e social pela leitura de gráficos e tabelas, realizando previsões de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Todos esses termos a gente vai aprender com mais detalhe nas nossas aulas de gráficos e tabelas. E como eu já falei no item anterior, a gente vai poder ler textos, olhar para todos os gráficos, tabelas e poder interpretar essas informações, saber como ler e entender elas no nosso dia a dia. E o item número 9, compreender o caráter aleatório dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos de probabilidade para interpretar informações numa distribuição estatística. Isso a gente vai ter bastante probabilidade estatística, que é uma matéria que cai no Enseja, e a gente vai poder saber que os fenômenos naturais e sociais são aleatórios e não determinísticos. Então a gente vai poder entender como as coisas funcionam no dia a dia e qual a chance de uma coisa acontecer. Por exemplo, qual a chance da gente ganhar na loteria. Tudo isso e muito mais. Então aqui, assuntos a serem abordados. Eu coloquei aqui um resumo, os 12 tópicos que a gente vai abordar nas nossas aulas. Então, a gente vai começar com operações básicas e conjuntos. Vamos ver também unidades de medida, regra de 3, que é um assunto importantíssimo, que metade da prova de matemática dá para ser resolvida utilizando regra de 3. Então, é um assunto que a gente vai dar bastante ênfase e vai ser aplicado em muitos outros tópicos que a gente vai ver por aqui. Potenciação. A gente vai ver também análise de gráficos e tabelas, funções de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau, e aqui para o segundo grau a gente vai usar Bhaskara,
Geometria plana, que a gente vai poder ver retas, triângulos, círculos, quadriláteros. A gente vai estudar aqui também área e perímetro. Probabilidade e estatística. Trigonometria, triângulos e relações trigonométricas. Tudo isso no plano cartesiano. Raciocínio lógico e matemática financeira. Todas essas 12 matérias são as que caem com maior frequência na prova de matemática do Enseja. Então a gente vai dar bastante ênfase em cada uma delas, vamos ter bastante explicação, exemplos para a gente resolver junto. Então tem bastante aula pela frente. Agora então vamos começar com a introdução do nosso curso, que é a matemática e o dia a dia. Apesar de o homem não ter registrado o que fazia e pensava no início da sua história, ele precisava resolver problemas do seu cotidiano. Ao buscar soluções para eles, o conhecimento matemático começou a ser construído. Então, lá na pré-história, lá antes mesmo dos humanos saberem escrever alguma coisa, saberem ler, as pessoas já tinham conhecimento matemático. Como que era? Eu coloquei um exemplo aqui de uma imagem que está na apostila do Enseja, que um homem fala: você quer trocar estas aves por esses peixes? E aí o outro pensa: será que vale a pena? Então, assim, eles utilizavam, por exemplo, os dedos, utilizavam pedrinhas, tudo isso para contagem. Até mesmo o exemplo de um rebanho. Um homem tinha 5 ovelhas no rebanho, então ele tinha que saber contar, pelo menos no dedo, quantas ovelhas ele tinha, para ele ver que no outro dia, por exemplo, se tiver 4, ele sabe contar e ver que está faltando uma. Aqui, então, se os pescadores e caçadores da pré-história trocassem sempre 2 aves por 3 peixes, quantos peixes deveria ter um pescador para trocar por 22 aves? Então aqui, eles poderiam utilizar esse método de desenho aqui. Para cada 3 peixes, ele pode trocar por 2 aves. Então ele desenhou, a cada 3 peixes ele colocou 2 aves e somou essas bolinhas que representam as aves até dar 22 aves. Então aqui a gente tem 22 aves. E se contar cada um dos peixes que deu, a gente tem uma somatória final de 33 peixes. Então, para conseguir trocar por 22 aves, ele precisaria de 33 peixes. Esse foi um método até sofisticado de se fazer esta conta. Só que se a gente fosse encontrar, por exemplo, a quantidade de peixes para trocar por 560 aves, aí daria muito mais trabalho ficar desenhando. A gente levaria muito tempo. Então, como a gente pode fazer nos dias de hoje? A gente tem que 2 aves equivalem a 3 peixes. Então, 560 aves, vou colocar aqui, ó, aves e peixes. A gente vai querer encontrar esse número aqui. Quantos peixes a gente precisa para conseguir 560 aves? Então, eu vou apagar esse ponto de interrogação e vou trocar por x. Aqui eu vou aplicar a regra de 3, que a gente vai aprender numa aula específica só de regra de 3. Então aqui, multiplica na diagonal 2x igual a 3 vezes 560. 2x igual 3 vezes 560 vai dar 1.680. X igual, aqui eu vou passar o 2 multiplicando por outro lado, vai ficar 1.680 dividido por 2. Isso aqui vai dar x igual a 840. Isso aqui vai dar, então, x igual a 840. Essa é a quantidade de peixes que a gente precisa para trocar por 560 aves. Então aqui a gente percebe que a regra de 3 facilitou muito. A gente fez essa conta aqui nesse quadrinho e conseguiu chegar no resultado. Se a gente fosse ter que ficar desenhando bolinha por bolinha, peixe por peixe, a gente ia levar muito tempo. Então a gente vê como que a matemática é aplicável no nosso dia a dia. Linguagem matemática. Esses símbolos que a gente usou até agora, o sinal de adição, o sinal de multiplicação,
o x como variável. Todos eles a gente usa para registrar a resolução do problema dos peixes, e eles fazem parte de uma linguagem escrita que foi sendo construída à medida que conceitos matemáticos foram sendo descobertos. Essa é a linguagem matemática, e ela utiliza símbolos próprios e universais, permitindo uma comunicação que ultrapassa fronteiras de diversas línguas. Então, a matemática tem uma linguagem própria e universal, que no mundo inteiro pode ser entendida quando escrita dessa mesma forma. Cotidiano. A todo momento podemos constatar, em casa, nas ruas, nos meios de comunicação e muitos outros lugares, a presença dessa linguagem matemática. Aqui, por exemplo, eu coloquei um retrato de uma página de um jornal. Se você analisar bem, você consegue ver diversas informações matemáticas que a gente acha por aqui. De janeiro a novembro de 2001. Aqui já entram números que representam data. Esses outros números aqui, sindicâncias, 1387, flagrantes, 21. Aqui é o número de casos que ocorreram. Motivos das demissões. Aqui nos motivos a gente consegue ver um gráfico de barras deitado. Então, assim, nessa página inteira a gente consegue ver que tem várias informações matemáticas, cada uma de um jeito, e todas elas fazem parte do nosso dia a dia. Data, dados, tabelas. Então, se você olhar para o seu lado, você vai conseguir achar a informação matemática no seu cotidiano. Outro exemplo que eu coloquei aqui são as placas de rua. Que aqui, 1,8 metros. Aqui tem tanto um número quanto uma informação que é a unidade de medida. 80 km por hora. Isso é uma placa que indica a velocidade máxima permitida na pista. Então, assim, em todo lugar que você olhar na cidade, também vão ter várias informações matemáticas por aí. Agora a gente vai fazer um exemplo de informações que a gente pode analisar por aqui. A primeira pergunta que eu posso tirar o número de demitidos de 1996 até 2001 sempre foi crescente? Então a gente consegue analisar aqui. De 1996 a 97, ele cresce. 97 a 98, ele cresce também. Mas aqui de 98 a 99, ele cai, cresce para 2000 e depois cai de novo para 2001. Então a resposta é não. De 96 a 2001, não foi sempre crescente esse número. Então já é a primeira análise que dá para concluir desse gráfico. Agora, outra informação que dá pra gente aplicar a regra de 3 aqui. Quantas pessoas foram demitidas por corrupção de 1996 a 2001? Então, o que a gente tem de informação? O número de demitidos total, a gente sabe aqui que é 797. E de corrupção, a gente tem lá do gráfico, que 35% foram demitidos por corrupção. Então, o que a gente pode saber daqui? 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100 vezes 797, que é o total. Com esse resultado, a gente pode encontrar a quantidade de pessoas que foram demitidas por corrupção. E isso tudo dá 27.895 sobre 100, que dá 278,95. E como não existe número de pessoas quebradas, a gente pode colocar aproximadamente 279 pessoas. Campos do conhecimento. Se você deseja ser um físico ou engenheiro, deveria ser bom em matemática. Os ramos da economia ou biologia também envolvem matemática. E até mesmo na sociologia, psicologia, medicina, linguística e história. Tudo hoje em dia contém matemática, tá tudo interligado. Então, assim, todos os campos do conhecimento,
agregam várias áreas juntas, e a matemática está presente, querendo ou não, em todos eles. Então, a matemática é uma área do conhecimento essencial para a gente saber interpretar informações nas matérias, no cotidiano, nas notícias. Então, realmente é uma matéria importantíssima para a vida. Usando a matemática para modificar o mundo. Então, como eu falei, há várias aplicações matemáticas na nossa vida. O primeiro exemplo a gente tem uma prateleira e vários objetos jogados aqui. Então, como que a gente pode arrumar esses objetos na prateleira do armário para que todos fiquem guardados? Aqui a gente envolve contagem, envolve também organização, se você quer separar alguns objetos na parte de cima e alguns na de baixo, dependendo de como você prefere deixar. Então, tudo isso envolve matemática. Nessa segunda, esse quarteirão tem tanto lixo pelo chão que é preciso fazer alguma coisa. Aqui também envolve contagem de lixo e envolve ainda mais um fator, que você pode pegar todos esses lixos e colocar no latão de lixo. Só que não depende só de você, diferente da primeira imagem, que você tem a sua prateleira, você mesmo que arruma os objetos e ninguém mais mexe. Aqui nesse segundo, você pode tanto organizar esses lixos, mas pode aparecer uma pessoa logo depois e tacar mais lixo no chão. Então é uma coisa que depende de vários fatores. E o terceiro exemplo que eu peguei é exposição, um pedaço de seu bairro. Então a menina olhou essa exposição e pensou, oba, também vou expor, vou fazer uma maquete da minha escola para que todos saibam como ela é bonita. Aqui não tem nenhuma informação numérica, não tem contagem envolvida, mas o que a gente tem? A geometria. A parte que ela falou de maquete envolve tudo geometria. O isopor que ela vai comprar. Então assim, se ela for fazer uma árvore, ela vai precisar de uma esfera para fazer a parte de cima, um cilindro para fazer o tronco da árvore, um cubo, um paralelepípedo para fazer a construção da escola, a pirâmide para fazer um telhado. Então, assim, tudo isso são informações matemáticas que estão no nosso dia a dia. Aí, na sua casa, você pode olhar para o lado e ver vários formatos nos seus objetos. Cada um deles faz parte também da nossa geometria. E tudo isso a gente vai poder estudar nessa playlist de matemática. Afinal, por que a matemática é importante? Então, nessa aula, a gente conseguiu refletir sobre a matemática como uma ciência que foi e continua sendo construída pela humanidade, tanto por questões internas a ela própria, como também pela solicitação de outros campos do conhecimento, como a gente falou, da história, sociologia, economia, tudo envolve matemática. Além disso, os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia têm caráter interdisciplinar. O que isso quer dizer? Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou resolver o problema de subtração para calcular o troco quando eu fizer as compras. Ninguém pensa isso quando vai sair de casa. É natural que a gente saia de casa, a gente se arruma, vai lá na padaria, pega os nossos pães e na hora que vai pegar o dinheiro a gente conta. Então assim, é uma coisa natural do nosso dia a dia. A gente vai e conta o troco para ver se está certo. A gente conta o dinheiro para ver se dá para pagar. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe. Aqui eu peguei mais exemplos. Quando você vai no mercado, a gente olha qual marca comprar, o produto está dentro da validade, aqui a gente olha a data. Será que o dinheiro é suficiente? Então a gente tem que somar tudo que a gente tem. O troco tá certo? Aí aqui a gente envolve até a parte da matemática financeira, que é saber lidar com o dinheiro, saber somar finanças e essas coisas. Então tudo isso a gente vai ter no nosso curso de matemática. Aqui eu coloquei mais um exemplo da menina olhando a placa. Oferta, leve 3 e pague 2, só R$12 o pacote. A oferta é boa, mas será que meu dinheiro vai dar? Então tudo isso a gente vai analisar e saber se vai dar certo ou se não vai. É tudo análise matemática. O que é mais vantajoso? Comprar uma embalagem de molho de tomate de 350 ml por R$2,80 ou outra da mesma marca com 500 ml por R$3,80. Aqui, como que a gente vai analisar se uma compensa mais que a outra? Vamos colocar aqui, ó, a primeira. 350 ml por R$2,80. E a segunda,
500 ml por R$ 3,80. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente divide o valor em reais pela quantidade em ml. E a gente vê quanto sai cada ml. Então, no item 1, a gente tem que 2,80 dividido por 350 ml. Então, vai sair aqui 0,08 reais por ml. Vou colocar aqui para cá. E no item 2, a gente tem que 3,80 por 500 ml. Fazendo essa divisão, a gente chega no resultado de 0,0076 reais por ml. Então, assim, aqui deu um valor muito pequeno. Só que no dia a dia tem muitos valores que vão acabar dando maiores e pode ser que um item compense mais que o outro. Então, a gente só tem que saber fazer essas contas e entender e interpretar a matemática no dia a dia para saber usar ela e ver como a gente pode economizar, qual item compensa mais que o outro. Então, tudo isso faz parte da matemática no nosso dia a dia. E todos esses conhecimentos a gente vai adquirindo no decorrer dessa playlist. Então, foi isso. Essa foi a aula introdutória de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem bastante aula na playlist para vocês assistirem. E eu espero que vocês gostem. Obrigado e até a próxima aula.